Conhecido por dar a vida a diversas peças de teatro ao redor do Brasil, formado em artes cênicas pela Universidade Federal da Bahia, responsável por dirigir sucessos como O Mágico de Oz, Alto da Boca do Inferno e A Miratória, ele é diretor do grupo de teatro Cultura e Companhia e estará estreando nesse mês mais um sucesso nos teatros do Brasil. Na atualidade, o teatro, as novelas, os filmes, o cinema e as artes cênicas em geral, como um todo, vem ganhando cada vez mais e mais e mais popularidade e visibilidade. Cada vez mais se vê peças de teatro ganhando mais espectadores, principalmente alguns clássicos como Hamlet, Romeu e Julieta, O Mágico de Oz e tantas outras. Com isso, na entrevista de hoje entrevistaremos ele, que é um dos grandes responsáveis por essa ascensão do teatro brasileiro. Hoje no Termo Show, Augusto Braga. Para deixar claro já, devido ao momento atual, né, desta pandemia que a gente está vivendo, eu estou aqui do estúdio e ele está direto da casa dele. Então, Augusto, primeiramente, boa noite. Boa noite. Eu fiquei sabendo que durante esses últimos meses você vem destinando seu tempo para uma nova produção, A Farsa de Inês Pereira. Eu confesso que antes da gente marcar essa entrevista eu não conhecia nada sobre isso, mas resolvi pesquisar um pouco do assunto e descobrir do que se trata. Você pode falar um pouquinho pra gente, pro pessoal de casa, sobre essa obra? Claro que eu posso. Bom, A Farsa de Inês Pereira foi escrita por um dramaturgo português do século XVI chamado Gil Vicente. Além de dramaturgo, ele também era um poeta de renome, né? Conhecido por várias obras. Mas, falando um pouquinho sobre a obra, como o próprio nome diz, conta a história de uma moça chamada Inês e sua obsessão por se casar. E a história se desenrola a partir disso, dessa sua obsessão e vontade por se casar. A história se desenvolve com tudo que acontece depois dos seus casamentos e já adianto que ela tem várias surpresas. Entre essas surpresas, vários desapontamentos. Então, agora que você comentou que o foco da peça é o casamento, no caso, os casamentos da Inês, me veio à cabeça agora, eu lembrei que no passado, né, nessa época, a maioria dos casamentos, se não todos, eram arranjados, não eram? Sim, na realidade do casamento, a maior parte, se não todos os casamentos, como você disse, tinham fins políticos ou econômicos. E eu acho que por causa disso, grande parte das mulheres eram infelizes após esse casamento, né? Vale lembrar também que a maioria das vezes os pais escolhiam os cônjuges, né, das damas com quem elas iriam se casar. E além disso, existe a relação do machismo, né, que a maior parte dos homens daquela época e até alguns hoje na atualidade, infelizmente, pensam que as mulheres são objetos e eles acham que elas não têm opinião própria e fazem elas as oprimem, né? Toda aquela história lá é muito triste de se escutar. Isso fica muito visível na peça quando algum dos maridos de Inês a proíbe de ser feliz e se divertir mesmo quando fosse sozinha. É, verdade. Infelizmente, essa obra é atemporal. Independente do ano ou do século que se lê ou assiste, ainda é possível enxergar elementos dela no nosso mundo, no nosso cotidiano. Mas, além desses, que outros elementos da peça você enxerga no nosso dia a dia? Realmente, a temporalidade é um elemento muito presente nessa obra. Se pararmos para analisá-la, iremos nos deparar com assuntos como traição, decepções amorosas, machismo, mas um assunto que eu gostaria de comentar, que é muito bem retratado na obra, é o sonho de um amor perfeito. Muitas vezes, garotos e garotas têm o desejo de ter uma relação amorosa sem problemas e complicações. E eu não digo que o problema seja sonhar, desejar, ter um relacionamento bom desse jeito, mas muitas vezes o problema é você aceitar a primeira proposta, se posso dizer assim, e se relacionar com qualquer tipo de pessoa. E depois de um tempo, você descobre como essa pessoa é e você vê que ela não é a mesma pessoa. Isso fica evidente, né, com um dos maridos de Inês. Não vou falar qual, né, para não dar um spoiler da peça, né? Agora, Augusto, deixando um pouquinho de lado a história da peça, né, da Inês, porque afinal, se a gente acabar falando demais, vai acabar estragando a experiência aí de um pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre aquele ambiente atrás das cortinas, né, aquele backstage. Porque mesmo sem eu ter um conhecimento muito amplo sobre isso, eu suponho que seja bem complicado
conseguir dirigir um elenco inteiro, tantos atores. E conta aqui um pouquinho pra gente de como tem sido esse período de ensaio, planejamento, a preparação para a peça. Ó, primeiramente, você está totalmente errado. Não é nem um pouco difícil. Sempre que tinha ensaio, eu acordava totalmente feliz e alegre, saber que eu ia poder interagir com aquele pessoal legal, gentil e educado do elenco, né? Todos estavam lá, sempre prontos para realizar um bom trabalho, gratos por tudo. Mas não estavam lá só para realizar o seu trabalho e ganhar o seu dinheiro, mas sim, eles estavam lá para poder fazer, né, um grande espetáculo para o público que viria ao teatro depois. O pessoal era tão gentil e educado que nós acabamos formando uma grande família, eu posso dizer assim, né? O pessoal, os atores, ficavam às vezes depois do horário dos ensaios até para ajudar os que tinham um pouquinho mais de dificuldade, não muito porque eram todos grandes atores, né? E posso dizer com muito orgulho que foi um dos melhores momentos da minha carreira. Certamente. Eu imagino que seja uma grande satisfação ver todo mundo se empenhando em prol de realizar um grande espetáculo. Mas, como nem tudo é um mar de rosas, eu imagino que houveram algumas dificuldades durante a produção, não é mesmo? Você poderia compartilhar com a gente um pouco mais do que aconteceu? Realmente, como você acabou de falar, nem tudo é um mar de rosas, né? Alguns obstáculos, mesmo com o empenho de todos, surgiram no meio do caminho. No nosso caso, eles não impactaram muito no resultado final da peça, mas eles ocorreram. Eu acho que a maior parte deles se deu devido à produção, né? Como são muitos detalhes, às vezes alguma coisa fica em cima da hora e dá aquela correria, né, de sempre. Eu diria que a maior dificuldade foi em relação à confecção de cenários e figurinos, mas isso foi superado de uma forma muito boa. Todo mundo da produção quis ajudar um pouquinho. Para você ter ideia, até os atores se voluntariaram, né, para ajudar na confecção, mas não foi necessário. Eu diria que a frase para esse elenco seria um por todos e todos por um. Caramba, acho que é um exemplo a ser seguido de união. Mas, infelizmente, o nosso tempo está acabando e, infelizmente, vamos ter que acabar por aqui. Primeiramente, muito obrigado, Augusto, por conceder a nós um tempo aí do sua agenda para dar essa entrevista. Muito obrigado a você que está assistindo. E é isso, gente. Fiquem em casa e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.